Esse é o último ano que você vai colocar o inglês como uma meta e um objetivo para o seu ano, sabe por quê? Porque nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o que você precisa fazer para que isso aconteça em 2024. E claro, se você estiver assistindo isso aqui no futuro, no ano que for entrar. Fala galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês e criadora do método Fluência 30x9. O vídeo de hoje está dividido em 4 etapas diferentes. E antes de qualquer coisa, eu já vou avisando que eu acho que é muito importante comparar o inglês com outras habilidades, com outros hábitos e com outras coisas que a gente faz justamente para entender o que está por trás. Porque quando a gente para pensar no inglês, às vezes fica muito intangível, né? Não dá pra gente ver, parece que não dá pra gente tocar no inglês que a gente aprende. E é isso que eu quero mostrar pra vocês hoje, que tem como fazer isso e você deve fazer isso. E como é de praxe aqui no canal, pegue papel e caneta, porque você vai precisar anotar. Na verdade, em cada uma das dicas que eu for dar, eu vou te fazer perguntas e eu vou precisar que você responda, tá? Principalmente de forma anotada. Porque daí fica mais fácil pra você seguir com o vídeo e até mesmo fazer a dica final que eu vou dar, que é além dessas 4. Ah, e pra cada uma das dicas que eu vou te dar, eu também vou te ensinar uma expressão que tem tudo a ver, tá? Pra cada uma delas vai ter uma expressão, porque daí você pode decidir se você quer fazer, né, escrever em um post-it, se você quer fazer uma tatuagem ou simplesmente guardar no seu coração com muito amor e carinho. E não podemos seguir nessa live sem eu te passar um recado muito importante. Dia 14 de dezembro nós temos um encontro marcado, nós temos um intensivo do inglês que eu vou te passar o plano de estudo definitivo para você estudar inglês em 2024. 14 de dezembro, às 8 horas da noite, a gente tem esse encontro marcado. Vai ser uma aula gratuita online, mas vai ser num formato completamente diferente de tudo que eu já fiz. Vai ser bem intimista, bem bacana. E eu tenho certeza que você não vai querer ficar de fora dessa, então eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Dá uma olhadinha aí. E pra você não perder nenhuma novidade, nenhuma aula, nenhuma dica de inglês, se inscreva aqui no canal, dê o seu joinha e também ative o sino de notificações. Assim você faz parte da família. Maravilha? Pronto, senhoras e senhores? Então sim, vamos nessa. Let's go! A primeira das dicas, e sem ela não tem como a gente dar passo algum, é ser realista em relação à frequência dos estudos. E como eu gosto de dizer, if you can measure, you can manage. If you can measure, you can manage. Então, se você tem como medir, tem como você gerenciar. E essa é uma das dicas que não vale só para o inglês, né, gente? Vale para qualquer coisa, principalmente quando a gente está falando de conhecimento. E trazendo essa realidade para um mundo mais tangível é que nem dieta. Não adianta a gente fazer dieta um dia na semana, 2 dias na semana, 3 dias na semana. A dieta tem realmente que fazer parte da sua realidade, do seu cotidiano. Ou seja, todos os dias. E não é só seguir a dieta, você também tem que ir numa nutricionista, tem que fazer a compra do mercado, planejar o menu da semana, depois preparar essa comida para então depois comer. E pro inglês é exatamente a mesma coisa. A fluência não é só estudar inglês, porque senão seria só comer dentro da dieta, mas não, tem todo um preparo, tem todo um planejamento para que você possa aproveitar o seu momento de estudo. Então sim, a gente está falando de organização, de rotina, de horários e todas as variáveis que existem na sua vida, né? Cada um com a sua própria realidade. E sim, tá? Todos esses fatores vão estar diretamente relacionados com o resultado que você vai ter. Eu até posso, e eu vou compartilhar com vocês o que eu acredito, o que eu acho que funciona, mas o que eu realmente tenho como objetivo nessa primeira dica é fazer com que você reflita sobre a sua realidade e a sua rotina. O que será que é real para você? O que eu posso afirmar é que muito mais vale você estudar todos os dias um pouquinho do que deixar para estudar somente 2 dias na semana. Senão, a pressão de você ter que estudar nesses 2 dias da semana fica muito grande. E caso você tenha alguma emergência ou urgência, alguém precisando de você, alguma situação precisando de você, você não vai estudar. E aí, o que acontece? Por não estudar em um desses 2 dias, você fica frustrado, fica se martirizando e o peso sobre o inglês fica ainda maior, sendo que a ideia não é essa. Mas se você estudar todos os dias pelo menos 30 minutos, você avança e você dá um passo de cada vez. E claro, tudo bem se no meio disso, se no meio da semana tiver alguma urgência ou emergência, mas você vai ter a tranquilidade, a paz de espírito de falar, não, tudo bem, eu sei o porquê que eu não vou estudar hoje. Então, qual que é a frequência e qual que é o tempo ideal de estudo? Minha sugestão é para que você tente estudar todos os dias pelo menos 30 minutinhos. Pode ser antes do almoço, antes de ir pro trabalho, quando você chegar em casa depois daquele banho gostoso que você toma. 30 minutinhos, comece com isso. Você tem mais ânimo de manhã ou de noite? Ou de tarde? Pois bem, escolha o período que você tem mais ânimo para estudar inglês. Com o que você se distrai?
saiba que essas coisas têm que estar bem distantes de você. Então coloque o celular no silencioso, bloqueie aplicativos que você não usa e avise a galera que você está estudando. Então reflete aí, você tem 30 minutinhos por dia? Encontre o melhor horário para isso. E por que eu bato bastante nessa tecla sobre disciplina e ter frequência nos estudos? Porque é isso realmente que vai te trazer resultado, é isso que vai fazer com que o estudo de inglês seja uma coisa leve para você, porque ela é constante. E dessa forma fica muito mais fácil de você criar um hábito quando ele é constante, quando ele é repetitivo, quando ele acontece todo dia, por mais que seja por pouco tempo. Dica número 2, controle o seu desenvolvimento no idioma. You gotta hold yourself accountable. Você tem que se responsabilizar pelos seus estudos. Você tem um compromisso com você. É você com você. É o você de agora e é o você do futuro. Então vamos tentar não fugir do planejamento. É importante falar isso, apesar de ser simples ou básico ou previsível, mas o que acontece é que a gente tem muita responsabilidade quando é com as outras pessoas, mas a gente não segue a palavra que a gente dá para nós mesmos. Que curioso, não é mesmo? É igual na academia, certo? Seja pela saúde física, ou seja pela saúde mental, ou seja pela estética, não importa. Se você não for constante, se você não acompanhar os seus treinos de acordo com o que você precisa, você não vai chegar no resultado que você quer. E adivinha? O mesmo se aplica para o inglês. Então esse aqui é um incentivo para você fazer o que precisa ser feito para você mesmo. E quando você faz isso, no final do mês, por exemplo, você vai conseguir ver a big picture. Quais foram os dias que você estudou e quais foram os dias que você não estudou. A ideia aqui é você marcar na agenda sempre que você estudar. E não é sobre consumir inglês, tá, gente? É sobre estudar, sentar e estudar. Então, esse é o primeiro ponto positivo de marcar sempre que você estudar, porque você vai ver o seu desenvolvimento, você justifica a sua melhora, você vai sentir a sua melhora de estudar constantemente. E também é legal porque você controla aqueles motivos que a gente falou anteriormente. Você vai conseguir visualizar quais foram os dias que você não estudou e vai conseguir ver os motivos de você não ter estudado. Assim você não vai ficar se cobrando mais do que você deveria. Porque isso é o que faz muitas pessoas desistirem do idioma. A frustração de nunca conseguir estudar. Aqui não vamos passar por isso. A gente tem que ser pé no chão, né, gente? Não dá pra criar expectativa que não é real, não dá pra falar de um plano de estudos que não seja aplicável. Por isso que eu tô falando pra vocês. O que é de acordo com a sua realidade positivo? Você tem esses 30 minutos? Então bora marcar todo dia que você estudar, dar um check na sua agenda. Seu coração vai ficar mais leve, vai falar, esse dia eu fui levar o meu menino no médico, nesse dia precisaram mais tempo que eu ficasse lá no trabalho, ou minha avó me chamou pra tomar o café da tarde. Gente, aí não tem problema, tá? Quando a avó chama pra tomar café, você para o que você estiver fazendo e você vai. Então vamos para as nossas perguntas. Você tem uma agenda, sendo física ou virtual? Você usa? Tem o hábito de usar? Bora usar, meu povo. A agenda é pra isso, pelo amor de Deus. Se você não tem esse hábito, ou se você ainda não faz isso, eu tenho duas sugestões. Eu, por exemplo, eu uso uma agenda física, o meu planner, para anotar exatamente tudo que eu tenho que fazer ali no dia, e eu uso o Google Calendar para os compromissos que tem horário, né? Então horário com outras pessoas, geralmente. Mas se você ainda não tem esse hábito do estudo, você pode ir lá ter sempre um horário batendo ali, te lembrando de que você tem que estudar. E mais uma pergunta. E aí, rola esses 30 minutos por dia ou não? Se você falar que 30 minutos por dia é muito ainda pra você, tudo bem, começa com menos. Mas tente progredir a ponto de chegar a 30 minutos pelo menos, tá bom? E caso você tenha até mais do que 30 minutos, tudo bem, não tem problema, mas foque em pelo menos 30 minutos muito bem estudados. É aquilo, gente, é foco total, é 30 minutos assim, cabeça fritando. Combinado? Então a gente já entendeu a frequência, já entendeu que são os 30 minutos e diariamente marcando em nossas agendas. Agora, number 3. Os conteúdos têm que ser de acordo com o seu nível. Não adianta consumir conteúdos de qualquer nível só porque é dica de inglês, aula de inglês, você vai sair consumindo adoidado. Não! Let this be your turning point. Deixa essa dica aqui ser o que vai mudar tudo pra você, porque mudou tudo pra mim. Entender o seu nível e entender de onde você está partindo é fundamental. E voltando pra academia, seria a mesma coisa de eu falar pra você carregar, sei lá, fazer 300 quilos no leg press, sendo que é seu primeiro dia de academia. Você aguenta? Não aguenta. Não aguenta. E não é porque, né? É porque você não se preparou para isso. Então, no inglês é exatamente a mesma coisa. Não adianta a gente colocar uma carga a mais do que a gente aguenta, porque senão a gente não vai entender, aquele conteúdo não vai ser útil, não vai ser aproveitável. Você literalmente só está perdendo seu tempo. Eu vou deixar um link aqui embaixo para vocês fazerem um teste para ter uma referência de qual que é o nível que vocês estão no inglês, tá? Mas lembrando que esses testes que a gente encontra na internet, eles não conseguem ser
100% eficazes nesse sentido, tá? Mas é só pra você ter uma pequena referência. E aí, as minhas sugestões pra você são as seguintes. A primeira parte é, não vai consumir qualquer coisa de qualquer jeito, tem tempo pra tudo, tem tempo pra todos os tipos de conteúdo que existem nesse mar de internet. Você pode se guiar através do quadro europeu, eu vou deixar aqui o link pra vocês também, justamente pra vocês darem uma olhada e verem o que é esperado de cada nível. Será que você consegue fazer isso? Será que você consegue falar sobre certo assunto? Será que você conseguiria interagir, debater e argumentar sobre assuntos talvez mais complexos, como, por exemplo, questões climáticas, política e blá blá blá, essas coisas? E o segundo ponto seria você se guiar pelas suas próprias dúvidas. Não tem melhor remédio, resposta do que essa. Eu até poderia dizer que não tem nenhum plano de estudos tão bom quanto responder as suas próprias perguntas, mas na verdade tem, e é isso que eu vou ensinar pra vocês dia 14 de dezembro. Já anotou aí? 14 de dezembro, às 8 horas da noite, a gente tem encontro marcado, aulão, intensivão de inglês. Eu vou te passar o plano de estudos definitivo para você estudar inglês em 2024. Estudar e aprender inglês em 2024. Eu realmente estou preocupada que você fale inglês e não simplesmente fique estudando, remando e não chegando em lugar nenhum. Aqui o jogo é diferente. Mas voltando, responder as suas dúvidas é a melhor coisa que você pode fazer. Porque é através das respostas que você vai encontrar para suas dúvidas que você vai chegar no próximo nível. E é através desse mesmo processo que você vai sair do próximo nível e ir pro seguinte, entendeu? Só que a excelente notícia que eu tenho pra você é que esse é um processo contínuo. E isso acontece comigo, mesmo sendo professora há 7 anos. A resposta que você encontra gera outras dúvidas que vai te levando a outras conclusões. Porque a realidade é, uma vez que você começa a pesquisar, você nunca para, porque você nunca para de aprender. Então vamos para a nossa pergunta. Quais que são as suas dúvidas de inglês? Você já deu uma olhadinha no quadro europeu para ver o que você já consegue fazer de lá? O que você mais se identifica? O que você acha ainda que está muito difícil? Você tem dúvidas de como montar frase em inglês? Como usar as preposições in, on, at? Qual que é a diferença do make e do do? Bom, se qualquer uma dessas perguntas é uma das suas perguntas, eu tenho aula aqui no canal sobre isso. Inclusive, eu vou te ensinar agora como usar o meu canal para fazer as suas pesquisas de inglês. Você vai clicar aqui na minha fotinho de baixo e vai no canto direito da tela que tem uma lupa. Ali nessa lupa você vai colocar a sua dúvida. Quanto mais específico você for, melhor, tá? Então, se sua dúvida é sobre como usar o to e o for, coloca lá to e for. Se sua dúvida for sobre phrasal verbs, coloca lá phrasal verbs que vai aparecer, tá bom? E assim fica muito mais fácil e muito mais ágil de você responder as suas dúvidas. Mas enfim, pausa esse vídeo e reflita qual que é a sua dúvida. E já anota, porque daí quando acabar esse vídeo aqui, você já começa os seus estudos. E dica número 4, não é a última ainda, hein? Tem a dica final, mas a dica número 4 é a seguinte. Balanceie as suas habilidades. Tá na hora de equilibrar essa confusão aí. You do have to juggle your priorities wisely, ok? To juggle your priorities. Você tem que mexer, ajustar, gerenciar as suas prioridades de forma sábia, com sabedoria. Por quê? Nós temos 4 habilidades no inglês, né, gente? A escuta, que é o listening, a fala, que é o speaking, a leitura, que é o reading, e a escrita, que é o writing. Cada um de nós vai ter facilidade com umas e dificuldade com outras. Tem gente que vai ter mais facilidade de ler, vai ter gente que vai falar pelos cotovelos, tem gente que mal pensou já tá escrevendo tudo bonitinho e tem gente que escuta muito bem o que os outros falam. E aí, me conta aqui nos comentários em qual desses grupos você se encaixa. Mas aí que tá o negócio, você precisa entender quais são as suas facilidades e as suas dificuldades para que você possa equilibrar. É natural que quando a gente tem uma facilidade, a gente vai tender a fazer mais dessa atividade porque é mais fácil, é mais gostoso, eu entendo, eu falo, né, eu escrevo, eu leio, enfim. E aquelas habilidades que você tem dificuldade, elas ficam lá para escanteio, ninguém mexe, ninguém toca, ninguém fala a respeito. E além de entender quais são as habilidades que nós temos facilidade e dificuldade, nós também temos que entender quanto tempo nós estamos dedicando para cada uma delas. Porque eu tô preocupada com você como um todo, você como ser, tá? Não importa o que você quer fazer com o inglês, eu quero que você esteja completo e que você possa experienciar o inglês e as experiências que o inglês vai te proporcionar por completo. Eu não quero nada pela metade. Então, para isso, a gente tem que equilibrar. Voltamos para academia. Não adianta você pular o leg day, o treino de inferiores. Não dá. Senão você vai ficar parecendo o senhor incrível, né? Todo com o peitoral todo bacana, as perninhas parecendo uns gambitinhos sem graça, né? Não tem como. Então você tem que trabalhar todos os grupos musculares, cada dia no seu lugar, cada grupo no seu lugar. No inglês,
cada habilidade no seu lugar. E lembrando que nós temos sentidos diferentes envolvidos em cada uma dessas habilidades e elas têm conexões diferentes também. E o que é mais maravilhoso é que nós podemos trabalhar as 4 habilidades de forma conjunta, simultaneamente ou individualmente, se você já estiver ali no intermediário para avançado, tá? Mas geralmente eu sempre indico trabalhe as habilidades em conjunto, porque no começo o que importa mesmo é você se acostumar com o idioma. Você não vai sair assistindo série sem legenda, né, meu povo? Isso aí não rola, você só vai ficar frustrado, pode acreditar, tá bom? Então tá no começo, aproveita pra juntar essas habilidades. E esse é um dos comentários que eu mais recebo na minha DM lá no Instagram, é: Camille, eu tenho facilidade de ler, mas eu não consigo falar. Ah, eu consigo entender o que as pessoas falam, mas eu não consigo falar. Então, gente, é porque são coisas completamente diferentes mesmo, tá? Então, por isso que a gente precisa identificar pra balancear. E o que eu fiz pra vocês? Eu preparei um presente pra você que ficou na aula até agora. Sim, pra você mesmo. Que o povo que não queria aprender já saiu do vídeo, então não tem problema. Vai ficar você que quer e eu tenho presente. Eu desenvolvi o Habit Tracker do inglês, que é pra você controlar os seus hábitos do inglês. Então, basicamente, é um calendário que contém 31 dias pra você poder usar em qualquer mês do ano e tem as 4 habilidades. E lá você vai marcar quais são as habilidades que você trabalhou em qual dia. E é basicamente isso. Porque assim, você consegue ver exatamente como e o que você está estudando em relação às suas habilidades no inglês. Combinado? E sim, senhoras e senhores, são 4 passos, 4 dicas que são a base de qualquer estudo e dedicação contínua ao idioma. Eu tô aqui para te mostrar que estudar inglês está muito mais conectado a um hábito do que qualquer outra coisa, porque se você não tiver esse hábito, não tem fluência que chegue a você. E considere cada uma dessas etapas ao longo do ano, né? Você vai determinar um plano de estudos para 2024, mas ajustes são necessários, porque o ano não começa e termina do mesmo jeito. A vida não é assim. Então é muito importante que você constantemente revisite esse vídeo aqui para ver o que está de acordo com a sua rotina, se você precisa fazer algum ajuste, se você vai ter que reduzir um pouquinho o tempo de estudo ou se você consegue aumentar mais. Mas a principal mensagem é: comece hoje. Mesmo que você esteja assistindo esse vídeo no futuro, aí no meio do ano, sei lá, tá em abril, tá em julho, tá em agosto, você tá assistindo esse vídeo, não importa. Vai se mexer, começa, vai se organizar, porque é pra você. E lembre-se também que a hora perfeita de estudar nunca vai chegar. Nunca. Gente, eu já procurei muito por ela, eu não achei. Não acho. A gente sempre acha que é depois da faculdade, depois que o seu filho já tiver com X anos, isso daí não funciona. Pensa qual que é a sua realidade hoje, pé no chão e bora. E eu quero repetir uma frase que eu disse para um aluno meu há um tempo atrás em uma das aulas e ele anotou num post-it e eu acho que talvez seja importante para você. O inglês é um meio e uma ferramenta por qual você vai se sentir ainda mais feliz e realizado. Pensa nisso, porque essa aqui que é a parada. Daqui a 9 meses você pode estar muito, mas muito melhor do que agora. E uma outra indicação que eu gostaria de fazer nessa dica final é para que você se grave. Existem várias formas de acompanhar o seu desenvolvimento, mas eu acho que o vídeo é muito importante porque mostra muito da sua confiança também, tá? Então, de repente, um vídeo por semana, né? Acho que um vídeo por semana é legal. Aí você vai subindo tudo pra nuvem, deixa lá, e daqui a um ano você volta. E você vê de onde você começou. E antes da gente se despedir, anote aí, dia 14 de dezembro, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, a gente tem um encontro marcado, uma aula, um intensivão, que eu vou te passar o roteiro, o guia, o plano de estudos definitivo para você aprender inglês em 2024. Tem mais informação aqui embaixo na descrição do vídeo e eu te espero. Avante, meus queridos! Combinado? E aí, o que vocês acharam dessas dicas? Me conta aqui embaixo que eu quero saber. Ok, guys? Thank you so much for being here with me today and I hope to see you on the next one. Bye.